acho que facilita a interação. Bom, eu, apesar da pouca idade, já faz um bom tempo que eu pesquiso o Marx e suas obras nessa minha vida acadêmica. Minha vida acadêmica começou exatamente nessa unidade 7. Quando eu cheguei em 99, o curso de economia era nessa unidade 7. Mas eu fiquei a poucos segundos que eu cheguei mais cedo, a aula era às 7 da manhã, e era a primeira, eu tinha 17 anos, e quando eu cheguei bem na porta aqui, tinha um equipamento, era trote, era da década de 90, gente. Não tinha essa questão de direitos humanos. E quando eu cheguei, tinha uma caixa de primeiros socorros, um trote. Eu peguei a bicicleta, que eu morava no sítio, aqui perto, eu voltei uma semana depois, para a unidade 7, e o pessoal sempre perguntava, quem não veio no trote? Eu ficava quietinho, eu não falava mais. Mas a mudança deu a partir do segundo ano do curso de economia, quando eu comecei a participar do grupo de estudos, grupo de estudos marxistas, era a GEM, o primeiro grupo aqui da UFMS, que estudava Marx, e a partir daí dos 18 anos, até os dias de hoje, são quase 2 décadas, tem mais de 2 décadas, estudando Marx. E nesses últimos anos, a partir da minha tese de doutorado, eu comecei a estudar as obras completas do Marx, e diferente dos outros filósofos, você vai ver Kant, Descartes, Hegel, todos eles tinham as obras completas desses autores. O Marx, por mais que seja muito conhecido, não tinha ainda uma coletânea de obras completas. E começou a partir de 1975 e continua até hoje as edições das obras completas. Então, quando eu falei para vocês sobre os escritos matemáticos, ele faz parte das obras completas, mas na parte de apontamentos, não na parte de obras. Então deve ser lido com essa questão. Mas eu não vou trabalhar os escritos matemáticos, eu vou trabalhar especificamente o capítulo 13 do Capital. Ficou muito conhecido na área da educação, porque tem uma parte que a gente vai falar um pouco, que o Marx ele é dividido em 13 ou 14 partes, e na parte 11ª parte, o Marx vai discutir sobre o ensino. Então, ficou muito conhecido. Não é muito longo esse trecho, mas ele tem um histórico, esse trecho, com os textos sobre tecnologia do Marx. Então, eu vou relacionar, dentro das obras completas do Marx, os escritos sobre tecnologia, a partir da tecnologia, pensar no ensino, e aí a gente vai fazer algumas correlações com outros textos do Marx, que não vai ser objeto da minha fala, está mais contido nos textos de cartas e resoluções da Internacional dos Trabalhadores, que dá para ver uma relação, aliás, todo o Capital tem uma relação com a Internacional dos Trabalhadores, quando a gente vai puxar trechos. Mas eu vou caracterizar especificamente sobre o ensino, certo? Então vamos começar aqui. Eu vou fazer uma breve análise de como isso é. Deixa eu tentar tirar. Bom, eu vou fazer uma apresentação de como que é presente. Eu acho que quem trabalha com tecnologia vai se sentir abraçado nesses pontos. Então, as profundas transformações que a gente já tem visto nesse criado das novas tecnologias, ela tem um impacto também no ensino, como a utilização da inteligência artificial, computadores cada vez mais potentes. A gente ainda não sabe, a gente está discutindo, né, o impacto do computador mais moderno para projeções aeroespaciais, cosmologia, a mudança do paradigma do homem com a natureza. Então, quando a gente pensa na filosofia e a questão da técnica, a gente está pensando na relação entre o homem e o mundo. Então, a natureza, o que se chama a natureza, ou em si, a filosofia, é o mundo.
essas duas possibilidades, porque nós temos vida inteligente e vida consciente, e essa vida consciente faz com que o mundo seja algo exterior. Sendo o mundo algo exterior, nós temos uma relação entre o homem, a consciência, e o mundo exterior, que é o mundo que a gente chama de em si, o objeto. Então, na história das ciências, em geral, pelo menos até o paradigma kantiano, você tem uma relação entre sujeito e objeto. Um sujeito que se sente capaz de fazer pesquisa, de pensar, de construir alguma coisa, e o mundo, que é o objeto. Então, todo o curso de graduação e pós-graduação, quando começa a trabalhar a relação metodologia científica, está trabalhando a interação entre o homem e o mundo, o sujeito e o objeto. Então, a gente está vivendo um novo paradigma nessa relação entre o sujeito e o objeto. Então, nós estamos vivendo exatamente nessa mudança, pelo menos nos últimos 10 anos, o avanço da tecnologia em relação à nossa subjetividade. Na história da filosofia, isso é muito claro quando a gente vai pensar a religião, a filosofia, a própria história, a história da tecnologia. Basta ver que apenas no mundo moderno, a partir da Revolução Industrial, é que o homem começa a ter um certo domínio sobre a natureza. Principalmente no sistema produtivo, que é o que nós temos, que nós conseguimos pensar a mudança do homem como objeto. Se a gente busca, para quem gosta de assistir filmes e tal, ler livros de história, se a gente vai buscar lá nas sociedades chamadas asiáticas, o Egito, a Mesopotâmia, a gente sempre vai ver filmes sobre a múmia. A gente sempre vê um Deus, que é o central, que mistura com que esse Deus ele é meio homem e meio a questão sobre a natureza. Ele é o Deus Sol, Deus Água, porque tem uma relação propriamente dita da relação do sujeito com o objeto. Ainda o homem começava a dominar a natureza, mas ainda era dominada por ela. Então, é por isso que as primeiras sociedades precisam pensar perto dos grandes rios. Então, quando a gente tem a primeira domesticação de animais, ou conseguir dominar a água, os sistemas hidráulicos, né? Por isso que essas sociedades também são chamadas de sistemas hidráulicos. Quando tem um domínio sobre isso, você tem um domínio do sujeito, do homem consciente, sobre a natureza. Tá? Então, quando você vai pensar a história da filosofia, ou qualquer outra ciência, está relacionado, de certa forma, até que ponto que o homem domina essa natureza. Então, até a Revolução Industrial, você tinha um certo domínio da física, da natureza, em relação ao homem. Tá? É apenas com a Revolução Industrial que nós começamos a ter um certo domínio do homem sobre a natureza. Então, se começa ali com uma máquina nuclear a vapor, a gente chega até hoje as máquinas de controle, né, digital interligadas no mundo inteiro, o GPS. Então, isso é uma coisa pensada desde a Revolução Industrial. Então, ao longo dessas últimas décadas, a gente tem uma relação próxima entre ciência, tecnologia e sociedade, e vem se tornando cada vez mais importante o desenvolvimento econômico desse país. Basta ver aí a questão do tarifácio, né? A nossa preocupação, porque se cortar o GPS eu não volto para casa, né? Então fica toda essa preocupação, porque é exatamente essa relação que nós temos com a tecnologia. A internet, por exemplo, é um exemplo clássico de inovação tecnológica, pois a sua utilização tem intensificado o barateamento, né? Da troca de informações entre empresas e dentro da universidade. O que era pensar uma banca de mestrado e doutorado uns 10 anos antes, né? Porque tinha um custo elevado, geralmente era fazer bancas próximas para aproveitar o mesmo, mesma pessoa para quem participava por causa do custo. Hoje é tudo interligado em salas cada vez mais modernas para bancas. Então, outro caso visível são as atividades bancárias, né? Os bancos físicos estão fechando completamente. O aumento da produtividade no campo de cadeia de questão do agro, mas todos eles têm um impacto nas nossas vidas, porque ela tem um impacto principalmente na relação com o trabalho. Então eu peguei o setor bancário como uma coisa mais próxima para o campo grande, uma área pouco industrial, mas é mais agroindustrial das regiões próximas de campo grande, mas o setor bancário, por exemplo, é um caso clássico. Né? A gente, pelo menos na época, vai lá, 10, 15 anos atrás,
Você, quando ia no banco, era um sacrifício, né? Você já pensava na fila, pensar na senha, tentar falar com o seu gerente. Hoje, provavelmente, tem bancos que nem tem, como o Nubank, né? Não tem nem loja física. E provavelmente vocês, a maioria, não conhece nem os próprios gerentes das contas. E, geralmente, um gerente, talvez era dono de 10, 15 contas, você tem um gerente que funciona quase uma cidade inteira gerenciando contas. Então, o impacto, a priori, qual que é o que a gente percebe? O desenvolvimento tecnológico, o domínio do homem sobre a técnica, mas existe um impacto social que é o mundo do trabalho. Então, se antes um banco, por exemplo, empregava, um banco do centro de médio porte, empregava 30, 40 pessoas, provavelmente hoje emprega talvez um quarto disso, ou talvez até menos. Então, nós temos um impacto no mundo do trabalho. Não faltam exemplos, então, de inovações científicas e tecnológicas que contribuem para o aumento da eficiência dos ramos de produção. Então, as linhas de montagem, por exemplo, eletrodoméstico, automóveis, principalmente, é um caso típico disso, que você agora tem interligação no mundo inteiro. Então, as plantas industriais pensadas são plantas que conseguem desmontar em qualquer momento em busca de novas taxas de lucro. Os Estados Unidos foi impactado, já vem sendo impactado nisso nos últimos 40 anos, que eram plantas industriais, que eram plantas antigas, em cidades de Detroit, principalmente, elas simplesmente desmontaram e foram para regiões onde era mais fácil mão de obra, com mão de obra pouco sindicalizada, com baixo salário. Então, você vai ver conglomerados em Singapura, Coreia do Sul, no Brasil, México, mas na China, na Índia. E não deu certo lá, eles desmontam a planta e vão para outros lugares. E a interligação, principalmente por causa da internet, sistemas de GPS, satélites, você consegue montar uma planta complexa, uma planta de automóveis, você consegue produzir a tecnologia interna do automóvel no Japão, a carcaça no Brasil, o setor de pneus na Coreia do Sul, e tudo você tem uma produção simultânea, interligada. Então, tem uma baixa de produção do carro em algum setor da Europa, uma demanda. Eles conseguem interligar no mundo inteiro essa relação. É um profundo domínio da técnica. Tá? Então, a consequência é a redução dos valores dos bens industriais, mas, ao mesmo tempo, a diminuição de trabalhadores nesses setores. Então, por um lado, o que acontece com esse produto? Um barateamento. Então, quanto maior a tecnologia, substituição de homens por tecnologia, há um barateamento nisso. Então, se na minha época não era nem pensar, quando eu entrei lá em 1999, nessa unidade de sede, uma coisa impensável ter um celular, a gente achava chique que tinha um colega que tinha uma mina, aí de repente tocava a mina e saía com a ficha do orelhão, procurando o orelhão para ligar o setor de seguros. Hoje é impensável a gente jogar sem o celular, se comunicando simultaneamente com qualquer pessoa no mundo. É um impacto na nossa vida. Então, uma primeira conclusão. As inovações tecnológicas fazem parte do homem, é até uma coisa meio psicológica, psicologia social. A gente tem esse desejo, bem hegeliano, depois o Freud vai apropriar, mas é um desejo psicológico, vontade de dominar a técnica da cabeça. O homem nunca se sentiu, desde o seu início, subordinado à natureza, ele se sente desafiado por ela. E quando ele se sente desafiado, ele tem o desejo de possuir aquilo. Então, esse é o impacto que a gente vai ter na Revolução Industrial até o dia de hoje. Outro impacto que é visível, tá, é o barateamento dos produtos. Então, agora ele é acessível, a maior parte dos produtos tecnológicos, uma parte dele, há uma redução. Por outro lado, a gente vê que o mercado de trabalho em geral, e isso vai ter impacto para os professores, a coisa que vai ser mais recente, da redução dos postos de trabalho. Então, as inovações científicas e tecnológicas tendem a ser empregadas em larga escala, na medida em que representam alternativas economicamente mais rentáveis ao capitalismo. Então, não a obra da sociedade como um todo, mas sim da produção que visualmente lucro. E dessa forma, a automação, a
base microeletrônica digitalizada de toda a atividade industrial, hoje se apresenta num grau elevadíssimo de cientificação dos processos produtivos, que engloba a sala de aula e os setores. Então, a produção será então em todas as esferas da indústria, uma aplicação tecnológica da ciência, exatamente como afirmava o Marx. Então, aqui eu quero fazer um outro adendo, que é uma boa descoberta, né? Não é tão óbvio, mas que o Marx coloca, olha, na Revolução Industrial, a técnica agora, a tecnologia, ela está associada na busca incessante do lucro. Então, bom, isso é bom. Né? Então, se quer reduzir preço de mercadorias, dominar o espaço, dominar determinada tecnologia, é porque tem um interesse para o lucro. Então, a gente está vendo agora, nos últimos anos, lá, o satélite lá, o James Webb, tá? A busca agora do homem voltar à Lua. Né? A China, a Índia, a União Europeia e os Estados Unidos tentando voltar à Lua. Se antes era disputa da potência entre a União Soviética e os Estados Unidos, hoje a busca de domínio sobre a natureza e domínio de novos produtos que estão no espaço se torna a busca. Quem conseguiu dominar determinados setores vai ter um lucro fantástico. Aqui eu abro um parênteses para pensar um pouco, por exemplo, sobre a pandemia. Tá? Nunca, talvez desde a construção da bomba atômica, a gente viu no filme Oppenheimer, né? A concentração de cientistas, matemáticos, químicos, engenheiros, físicos, para montar uma cidade que foi montada para pensar uma bomba tecnológica, tá? Destruição em massa. Na pandemia nunca se concentrou tanta, chamada força produtiva, nunca se concentrou tanta força produtiva para pensar uma questão biológica. Isso teve avanço no ano que nós avançamos em termos de tecnologia, microbiologia fantástica. Se vocês entram em sites de notícias científicas, quantas doenças, só que vocês aparecerem no Instagram e Facebook, olha, está sendo pesquisada a cura da doença e tal, vai ter um novo medicamento. Isso se deve exatamente a uma quantidade de dinheiro que foi injetado para buscar as vacinas. Porque não era uma questão só humanista. Não era só uma questão de mulher, bem humanista. O dono do laboratório estava vendo seus familiares morrer. Mas era também a busca de quem lançava, o laboratório que conseguisse lançar a vacina primeiro, ele tinha uma posição tecnológica diferente em relação às outras indústrias. Então, por isso que a corrida. E a corrida foi exatamente por isso. É aquele que domina determinada técnica e concentra agora com o dinheiro estatal voltado ao setor, ele consegue proliferar a tecnologia como um todo. Tá? Infelizmente, o Brasil saiu um pouco atrás, quem lembra um pouco ali a questão do debate biológico, era a questão que o Butantan estava quase abandonado, quase para ser privatizado, de repente, o Butantan pode fazer isso. Mas era para ter feito muito antes. A Índia, China, Rússia, Estados Unidos, a Europa conseguiu lançar e ter uma posição de destaque no setor industrial. Então agora se pensa em vacina para Alzheimer, teste, eu vi ontem, vacina para a questão do vírus HIV. É isso, quando você injeta dinheiro na busca incessante do mundo, você tem um desenvolvimento tecnológico. No nosso setor de ensino, eu acho que é interessante. A gente teve impacto. Né? E o impacto disso foi no desenvolvimento de tecnologias educacionais, que a gente nunca viu antes. Tinha banca online antes, era uma coisa precária, né? Não era, nem lembro mais qual que a gente usava, antes da pandemia, exato, era uma coisa precária, caía. A gente dava a primeira voz para o convidado que estivesse mais longe, porque a chance dele cair naquele setor era muito grande. Eu, no meio da pandemia, eu pensei exatamente assim, olha, é importante essas questões tecnológicas no setor de ensino, porque a gente possibilita ter palestra, talvez com o professor lá, da Rússia, da Ucrânia, o que for, lá no meio de uma guerra, ele consegue dar uma palestra para a gente. Mas, por outro lado, a gente sabe que o impacto dessas tecnologias visa o lucro.
visa a redução dos gastos públicos, mas, em última instância, é porque eles querem destinar parte desses gastos públicos para pagar juros e destinar parte desse dinheiro às grandes empresas capitalistas. Eu, conversando com os meus alunos da filosofia, que estão trabalhando no ensino de filosofia, eu falo, professor, isso que você está falando já está acontecendo desde a pandemia de maneira assim, avançou de maneira brutal. E eu perguntei qual é o impacto, eu sabia que ele ia responder. Falei, qual é o impacto? Olha, o impacto é o aumento da nossa carga de trabalho, né, e a redução do número de professores. E aqui eu quero agora vou puxar um pouquinho como pensar o Marx na tecnologia, buscar a questão do ensino. Ó, segundo a economista norte-americana especializada em história da tecnologia, Nathan Rosenberg, que é um cara bem interessante para estudar microeconomia aplicada com tecnologia, nenhum outro cientista social, e nem ele, não é marxista, tá? Ele é liberal, olha o que ele disse. Nenhum outro cientista social de importância conferiu tanta importância à mudança tecnológica do que o Karl Marx. Segundo ele, o capital marca um ponto de inflexão na forma de estudar os desenvolvimentos tecnológicos, abandonando a forma tradicional, centralizada na figura do inventor singular e seu gênio. Marx propõe uma abordagem social da tecnologia e, ao mesmo tempo, incorpora o desenvolvimento tecnológico como elemento constitutivo das explicações históricas. Então, produzir tecnologia significa, na lei do mercado, diminuir custos, aumentar produtividade e aumentar a produtividade do Marx é trocar homem por tecnologia, é o que ficou conhecido como desemprego tecnológico. Nesse sentido, Marx é atual ao verificar uma dinâmica científica e tecnológica que tornava-se meio de expansão do capital. Então, no campo da ciência natural, de modo particular, testemunhamos como se move o desenvolvimento tecnológico sob o comando do capital, e essas observações acima nos permitem compreender a realidade atual como desdobramento da forma de produção social do homem, ou seja, como consequência do desenvolvimento histórico. Aqui tem um ponto interessante, que a tecnologia sai daquela ideia do inventor, que era uma coisa rara. O Adam Smith, nos 3 primeiros capítulos da Riqueza das Nações, ele já deu uma explicação bem interessante, né, sobre as invenções tecnológicas no campo industrial e que o Marx, de certa forma, apropria também. Não era uma pessoa que ficava trancada dentro de uma sala, pensando, olha, eu posso viajar ao espaço. Isso é obra de ficção científica. Não que isso também não seja importante, mas as primeiras invenções tecnológicas que surgem na Revolução Industrial era obra dos próprios trabalhadores, que observavam o processo prático industrial, que eles tinham um sonho, olha, se eu inventar uma máquina, eu posso substituir, né, essa carga de quase 20 horas de trabalho, eu colocar uma máquina no meu lugar, eu posso ter 8 e curtir minha família, jogar futebol, né, viajar. Então, os primeiros inventores, que não eram, que tinham uma formação acadêmica, eles estavam ligados no setor produtivo e observavam. A imagem para facilitar, a imagem que vem é um filme lá, tempos modernos, do Chapo. Você vê exatamente as ignições. Então, imagina na Revolução Industrial. De repente, você tem uma mão, né, que bate aqui. Você colocou um instrumento hidráulico que faz esse movimento com a mesma força. Eu vou calibrando a força até ter a força correta. Então, você substitui. Se a gente pegar os povos antigos, que eu estava falando, as civilizações hidráulicas, o que é a enxada para mexer com a terra? Imagina você trabalhar, pegar sua unha e deixar crescer, olha lá a dor nas costas no final do dia. Você inventa um equipamento simples, coloca um cabo de madeira, tem um certo domínio como ferro, né? Você poupa a sua coluna e aumenta, olha aqui, sem movimentar as costas. Isso é um movimento. Então, esses desenvolvimentos tecnológicos surgem, de certa forma, com a própria prática dos trabalhadores. O problema é que essa inovação do povo antigo, com a Revolução Industrial até os dias de hoje, há uma mudança significativa. Enquanto nos povos antigos, pré-capitalistas, era uma ideia de conjunto, você tinha a ideia de comum, de comunidade, no modo de produção capitalista, esse comum desaparece, ele sai de cena. E entra a
busca sensante do mundo. Então, isso vai dar uma guinada nas tecnologias de uma maneira brutal. Então, a introdução de inovações científicas e tecnológicas tende a simplificar o processo de trabalho com o propósito de aumentar a produtividade e, óbvio, aumentar a taxa de lucro. É sabido que Marx considerava o capitalismo um modo de produção brilhante, né? É o desenvolvimento das forças produtivas, mas ao mesmo tempo considera o capitalismo medíocre enquanto forma social. Então, se a gente abre o início do Manifesto Comunista, o Marx vem enumerando as inovações, a bússola, as navegações. Então, de certa forma, o Marx é entusiasta com o domínio que o homem conseguiu da Terra. Tá? Então, afinal, não é nada brilhante colocar o ser humano em atividade sem conteúdo, limite de tempo, movimentos. Então, e uma coisa que é bem interessante, o Marx considera o homem uma ferramenta imperfeita para o trabalho. Basta a gente. Eu vou pegar uma coisa bem próxima de nós, né? O sistema de ensino e o ensino médio. Eles querem criar conteúdos currículos bastante amarrados, tá? E chegou também isso na universidade, né? E que o mesmo professores diferentes possam dar a mesma aula. E que o mesmo professor, tá, em anos diferentes, dê a mesma aula. Nossa, certo? Só que nós somos ferramentas, como segundo Marx fala, imperfeitas. Mesmo o setor industrial muito específico, a gente não consegue fazer de tamanho de perfeição. Então, de certa forma, por isso que a gente recorre também à tecnologia. Então, como resultado, para gerar a mesma quantidade de produtos, eles sabem que o chão de fábrica vai especializando cada vez mais os trabalhadores. Então, agora a gente cai um pouco no setor industrial de maneira geral, que ele exige, de certa forma, que o setor externo, as empresas capitalistas, de certa forma, começa a dar seus palpites na universidade, e a universidade começa cada vez mais a preparar o aluno moldado conforme as necessidades das empresas, e as empresas visam não a forma social de viver melhor, mas ela visa a taxa de lucro. Ela se fica descontente com a taxa de lucro. Por isso que a gente vê, esse é um pouco o desenho da psicologia social, né? Se o cara tem um helicóptero, tem 2 navios, tem iate, tem 10 de esqui, 30 casas super modernas, ele não está satisfeito. Né? Então o Marx trabalha um pouco essa uma coisa que Nietzsche depois vai trabalhar um pouco esse desejo infinito e impossível pela natureza, né? pelas coisas. Aqui eu volto um pouquinho, só, aqui tem os dados, por exemplo, do impacto dessa tecnologia, os dados são de 2020, o impacto sobre a tecnologia sobre o setor em geral de emprego. Veja, em 2013, a venda de robôs industriais no mundo tinha batido um recorde de 180 unidades apenas. Por exemplo, o setor industrial brasileiro, em 2018, conforme a Confederação Industrial, era apenas de 1,5% das empresas que estavam totalmente automatizadas. Apenas no mundo inteiro, em torno de 25%. Em 2010, por exemplo, 43% dos empregos dos Estados Unidos são altamente suscetíveis a serem mudados por tecnologias. Em 2010. Agora, se você pensar em 2025, o setor de entregas, que é um setor que envolveu bastante durante a pandemia, hoje já estava pensando durante a pandemia, colocou um robô e o robô vai entregar a mercadoria de drone, ou o que for, muita precisão. Então, o setor que Uber, né, boa parte dos trabalhadores foram acoplados, né, acompanhados por esse setor. Hoje a gente tem claramente está se desenvolvendo, já tinha antes da pandemia, desenvolvendo carros com precisão de GPS e vai seguir. Provavelmente algum carro de vocês aí já estão usando vocês como cobaia para teste, cheio de sensor, a hora que aproxima perto, vai batendo no carro, sensor ele vai estar usando nós mesmos para testar, para depois retirar. De acordo com a Federação Internacional de Robótica, o mundo possui então 1,3 milhão de robôs em funcionamento, e as máquinas não contam de uma boa parte da produção.
Então existe um consenso, aqui para a gente encerrar a primeira parte e trazer para o Marx. Existe um consenso que o progresso tecnológico aumenta o volume de produtos, aumenta a quantidade de produtos, reduz o preço e também aumenta, de certa forma, a qualidade. Quanto mais a gente usa sistemas cada vez mais tecnológicos, por causa dessa imperfeição do homem, mais perfeito está chegando o produto. No entanto, também há um consenso sobre os efeitos sociais, sobre a nossa interação social e também sobre o emprego. O debate de fundo é: a introdução da maquinaria causa desemprego no curto prazo, mas ela torna as mercadorias mais baratas, aumentando o salário real e os lucros de longo prazo. Com a extensão do mercado, há estímulos de demanda também dos capitalistas e os trabalhadores são deslocados para outros setores. Então, setores industriais que usavam pouca robótica, a partir do momento que começa a utilizar muita robótica, ele expulsa esse trabalhador do chão da fábrica para outros setores produtivos. Bom, até aí não há nenhuma novidade desde o Adam Smith e o David Ricardo. Só que tem um detalhe, eu acho que o Marx acrescenta. A gente vai ver. Quanto mais os trabalhadores são expulsos desses trabalhos que usam uma determinada tecnologia, os trabalhos começam a ficar cada vez mais precários, com baixo salário, com aumento da taxa de exploração de maneira exorbitante. E esse setor tem um impacto no setor de ensino. Talvez ele tenha um pouco menos de impacto, porque ele ainda é muito dependente da nossa consciência. Mas a gente também não pode ficar muito feliz. Então, quando eu vi que o prefeito de uma cidade de Tocantins, essa semana, ele estava injuriado porque ele teve que pagar 1/3 de planejamento para o professor. E a justificativa: para você usa equipamento de inteligência artificial, aí você consegue dar aula, segundo ele. E segundo ele usando a tecnologia, ele está usando. Se antes eu empregava um professor, contratava 20 horas, ele dá 15 horas, ou 5 de planejamento, ele fala: agora usando 20, eu vou expulsar o professor da sala de aula. É isso que ele está em mente. Outra coisa, olha, eu já vi também esse discurso. Agora, com os novos sistemas de ensino, eu não preciso mais gastar ar-condicionado, luz, limpeza, e ter a limitação de colocar 50 alunos numa sala. Hoje eu consigo colocar com uma boa base tecnológica e dar aula para, sei lá, 1.000, 2.000 alunos. Então você vai ter esse impacto. E isso é um impacto bom. Aqui eu entro nos escritos tecnológicos, eu não vou ler, vou apresentar para vocês algumas coisas. O Marx, desde quando ele muda, bom, primeiro, o Marx fez doutorado em filosofia, ele não pôde dar aula na universidade, porque o amigo dele, o Bruno Bauer, foi expulso das universidades alemãs, não porque era revolucionário, o Bruno Bauer, mas ele trabalhava com a questão da filosofia e religião, e a Alemanha começou a ficar extremamente conservadora naquele período de 1840, que resultou a expulsão do Bruno Bauer da Universidade de Berlim. E aí o Marx queria tanto ser professor universitário que não conseguiu. Tá? Ele vai ser jornalista, editor de revistas, primeiro revistas mais técnicas, depois jornalista de revistas como o Chicago, no jornal de Chicago. Então, se você pergunta qual é a profissão do Marx, o Marx foi jornalista. Uma boa parte da vida foi jornalista. Quando ele vem para a Inglaterra, em 1849, o Marx vai estudar um pouco de engenharia, matemática, tá? Sistemas industriais complexos. Ele já era bastante conhecido, ele deixa o currículo dele nas fábricas. Porque, como ele era muito conhecido, ele não é contratado, porque contratar um cara desse barulho no interior da fábrica não dá problema. Aí o que restou a ele no início da vida dele, desde até 1853, o amigo dele ajudou ele nesse período, alguns amigos familiares, e ele vai se dedicar aos estudos de economia política, de tecnologia e sistema financeiro também. Só mais no final da vida dele que ele vai estudar um pouco mais sobre voltar à questão do campo da história.
Então, nesse período, no início da Inglaterra, ele vai ter, por causa da profissão e depois por questão intelectual, ele vai ter contato com os matemáticos, mas também os matemáticos inventores. Então, ele vai ler, a gente chama uma série de textos desses inventores. Boa parte desses escritos, ele vai utilizar o capital quase 20 anos depois, para abordar especificamente o capítulo 13 do livro 1, chamado Maquinaria e Grande Indústria. A nossa imagem, quando vê esse termo maquinaria e grande indústria, a gente pensa que são sistemas técnicos de economia, de engenharia, mas não. É um capítulo bastante filosófico que o Marx vai interagir da relação entre a tecnologia e o homem. Tá? Esses escritos matemáticos não são livros, não é um livro, mas são apontamentos do Marx sobre os matemáticos e engenheiros, que ainda não tem publicação em português, mas acham na internet as publicações em espanhol. A espanhola é melhor que a língua latina, a italiana é incompleta, e o Marx vai fazer esses apontamentos sobre os setores tecnológicos. Então, assim, esse daí que vocês acham um pouquinho de russo, argentino. Aí dá para ver a história da tecnologia, a história da matemática, a física aplicada na manufatura e nos ofícios, um pouco sobre a tecnologia geral, o único dicionário técnico de engenharia, um pouco, novamente, a mecânica do século XVIII. O Marx, ele tinha alguns, quer dizer, todos nós temos alguns problemas psicológicos, né? Mas o Marx tinha essa coisa de intuição, quando ele pegava para estudar determinada coisa, ele começava a puxar nem louco. Depois eu tinha alemão também, né? Só para vocês terem ideia como ele era tão maluco, quando ele fica doente com furúnculos no corpo dele inteiro, ele para os estudos dele de economia política e vai estudar medicina para procurar uma cura sobre aquela questão do furúnculo. Ele acha, inclusive, algumas coisas, que era usar o ópio que vinha da China para curar o furúnculo dele. Então ele tinha essas manias aí. E a mesma coisa sobre as invenções. Por que eu cheguei até agora para falar sobre isso? Eu poderia trazer outras citações de vários autores. Eu trouxe um economista liberal, especialista em tecnologia, mas não é só ele, tem outros autores dentro da filosofia também. Por exemplo, Heidegger, por exemplo, um filósofo bastante importante do século XX, controverso, claro. Mas o Heidegger vai falar nos textos dele sobre técnica, ele recupera o Heidegger, cai entre nós, está longe do marxismo. O Heidegger vai falar exatamente a importância dos textos sobre tecnologia do Marx, de pensar as forças produtivas que movem, de certa forma, a história do homem. Então eu trouxe isso para mostrar que o capítulo 13 não é um capítulo de alguém que está meramente observando, mas é uma pessoa detalhista que está pensando exatamente no processo técnico e como esse processo técnico modifica as relações humanas, modifica as forças produtivas, mas modifica principalmente as relações humanas. De certa forma, a ciência dura, física, química, matemática, sempre está analisando a parte dura, desenvolvendo as forças produtivas. O Marx pensou isso, mas pensou também como que isso vai ter impacto profundo nas relações humanas, tanto nas interações, como naquilo que é mais importante do processo de ensino na filosofia alemã, que é o trabalho. Tá? O Marx não é o inventor da relação de educação e trabalho. Aliás, muito pouco ele discute, na verdade, sobre isso. São textos, apontamentos específicos. Mas isso começa principalmente no idealismo alemão, e aqui eu trago uma figura, eu dei aula na educação matemática sobre isso, que é a figura do Hegel, que ele vai ser o cara que vai relacionar a relação, olha, o trabalho. O trabalho é a parte fundamental para o homem apreender a natureza, porque ele faz da natureza a exteriorização da sua mente. E o mundo, quando vai passando a história, ele observa, ele contempla aquele mundo externo e faz um reflexo no seu interior, na sua mente. A questão que o Hegel não contava, aí é o início do capitalismo alemão, né, é que esse reflexo do mundo externo, constituído pelo trabalho humano, acaba voltando como um reflexo de um estranhamento para o homem. Quando a gente olha a tecnologia, a gente começa tanto na Revolução Industrial Inglesa, os cartistas quebravam as máquinas, porque olhavam a máquina como demônios, tem até desenhos na época.
início do idealismo alemão, o Hegel principalmente, eu não vou adentrar sobre o ensino, mas exatamente no início do século XIX, com a obra Filologia do Espírito, o Hegel está profundamente ligado ao processo de ensino. A Alemanha vai passar por uma revolução do ensino, e a base do ensino alemão é o trabalho. Então não é uma coisa do Marx, ele já está observando isso, as mudanças sobre a questão do trabalho. Basta você ver o trabalho, pega aqui o exemplo do arquiteto. O arquiteto ele fica imaginando, ele olha a natureza, ele imagina milhões de coisas que ele pode fazer. A hora que ele traz para a ciência natural, vai medir, vai calcular, sai do pensamento dele e ele exterioriza isso, modificando a natureza, ele sai do campo da mente e aplica para a natureza. E a hora que ele termina, imagina Brasília, né? Olha ali Brasília, muito interessante. Você fica com o nosso aquário. Olha, poxa, que legal, ele tem uma imagem, uma dimensão interessante. Então, há uma certa aplicação. E quando ele for público, o nosso aquário tem um certo pertencimento. A hora que for privatizado, vai para o nosso sistema. Então, tem aí, mas do nada surge. Aqui eu falo rapidamente das edições das obras completas do Marx. Eu acredito que não só os escritos matemáticos, mas nos próximos 10 anos a gente vai ver muita tradução do Marx. Eu só queria fazer um pequeno adendo, uma coisa que eu muito pouco. Tá? Vocês vão ver, vão na biblioteca aqui da UFMS, vocês vão ver lá Marx, texto sobre educação e ensino. Marx, texto sobre arte e literatura. Marx, texto sobre a história. Então, só um pouquinho de cuidado, porque essas coletâneas, eu pensando na União Soviética, a partir da década de 30, que era para divulgar um certo marxismo político, doutrinação mesmo. Eles pegavam textos desconexos do Marx e transformavam em obra. Por exemplo, os textos sobre o texto sobre arte, por exemplo, são apontamentos que o Marx faz sobre um jornalista, escreve uma folha, 2, 3 linhas, e faz apontamentos sobre arte e literatura. Não é um livro. Aí, durante a década de 1930, com a ascensão da União Soviética, pós-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se tornando a segunda maior potência, e a segunda maior potência do mundo dominando o mercado editorial. Aí começaram a lançar uma série de livros, como se o Marx escreveu sobre tudo. Na verdade, não escreveu, ele só fez pequenos apontamentos. Surgiu uma arte lá, um quadro. Ele vai lá e escreve no jornal algumas páginas, mas são observações de um jornalista. Não é uma cientificidade. Então, Marx não escreveu algo sobre pedagogia, sobre o ensino de matemática, o ensino de filosofia. São apontamentos que devem ser dentro das obras completas. Então, por isso que eu trago aqui onde que aparece a questão do ensino do Marx, na obra dele que ele escreveu, o Capital, o livro 1, exatamente na parte do capítulo 13, que o Marx trata sobre maquinaria, tá? Que é a grande indústria, a tecnologia. E não é por nada, a gente vai tentar chegar aqui sobre isso. Tá? Então, tomar muito cuidado a hora de ler o Marx, esse Marx fragmentado. Muito cuidado. Eu trago um pouquinho da história. Tem esse livro também que foi lançado na Itália, sobre cadernos tecnológicos. E aqui eu entro para caminhar mais para o final com algumas reflexões. O papel da tecnologia no sistema de Marx. Então, Marx afirma de maneira bastante acertada quando diz que o ser humano é um instrumento muito imperfeito de produção quando se trata de conseguir movimentos uniformes e contínuos. A introdução da nova tecnologia no sistema capitalista diz respeito principalmente aos ganhos de produtividade que proporcionam aumento da quantidade produzida e da qualidade do produto, além da agilidade na produção e da distribuição. O progresso técnico, então, para o Marx, ele se dá não na mente de um gênio, mas no interior do próprio sistema produtivo. E, de certa forma, durante a pandemia, a gente ajudou e muito esses sistemas educacionais a se desenvolver. Só que, infelizmente, uma parte do nosso benefício, mas a gente sabe que o benefício geral é que essas grandes empresas apropriam dessa tecnologia e vendem. Tá? Então, poxa, o Word tem e-mail. Magnífico.
essas coisas. Foi um desabafo, gente. Existem duas formas de sistema de marketing na adoção de nova técnica. A primeira, é trocar homem por máquina, muita tecnologia e tal. E a segunda, desaver com uma competitividade desses setores. Então, a adoção da nova tecnologia aumenta o controle de trabalho. Isso é muito importante. O capítulo 11, 12 e 13, o Marx está falando sobre tecnologia, a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, mas ele fala uma questão bem interessante, que pouca gente dá atenção. A introdução da tecnologia também é uma forma de controle sobre o trabalho, na dinâmica do trabalho, no volume do trabalho e na agilidade do trabalho. Tá? Fica muito difícil controlar o professor com aquele antigo fichário, a papel, colocando pontinho de presença, F de falta. Agora, a escola ou a universidade sabe a hora que você entra no programa, tá? Qual o momento que você está preenchendo. E quando você não preenche, ele manda meia-noite, no sábado, você está lá na balada, ele manda lá, você não preenche o sistema. Tá? Então, de certa forma, a tecnologia, em vez de ser uma libertação nossa, ter tempo para a família, tempo para ler livro, tempo para ir no teatro, tempo para tocar uma guitarra, um violão, ou de aprender sobre novas culturas, viajar e tal. A tecnologia acaba nos aprisionando, porque agora é a técnica que dá o tempo do trabalho. É importante caracterizar, então, que a maquinaria agora é a indústria 4.0, que é a máquina baseada na microeletrônica de automação digital. E aqui eu estou falando uma linguagem industrial, mas essa linguagem industrial ela começa nos setores mais dinâmicos da economia e ela vai passando para setores menos dinâmicos. Tá? Então você começa, a indústria automobilística, ela é sempre uma boa base, o aeroespacial, porque ela desenvolve muito rápido, ela precisa de inovar. Basta pegar o setor de carros. Você está com um carro hoje, amanhã inventa lá um novo airbag, sei lá, um novo sensor, aí seu carro já ficou desatualizado, dentro de um ano. E ele fica inventando, e ele vai testando com a gente. E esses testes vão chegando em outros setores menos tecnológicos. Eu falei o setor bancário, por exemplo, ligação de informática, tecnologia. Mas se você pegar um dado apenas sobre a organização do trabalho, a gente vai pegar um pouco o setor de ensino. Antes você entrava numa sala fechada e passava para o seu gerente. Você vai em qualquer banca, todo mundo no setor vivo, um vigiando o outro, geralmente de frente, tudo muito próximo, o setor bancário, todo muito próximo. Não tem uma grande tecnologia ali. Ele só tem um sistema de vigilância, em que um vai vigiando o outro. Se um atrasa no setor, o setor lá final atrasa, é uma cobrança entre os indivíduos. Bom, o setor de ensino não cobra isso. Coloca 3, 4 professores na mesma sala, aí começa a cobrar os sistemas lá, só vira. Tá, quanto o professor trabalhou, não trabalhou, daí um professor começa a guiar a própria classe de trabalhadores. Então, começa esse pandemônio. Hoje a indústria se desenvolve para complexos sistemas digitais, modificação analógica para digital, e na linguagem do Marx é realmente a substituição do trabalho. Então, como pensar a educação e tecnologia? Sei que vocês estão ficando cansados, agora um pouquinho mais de reflexão, e é o que nos permite o Marx sobre a reflexão. Aqui eu não vou entrar, no seminário tem um pessoal da pedagogia da educação, da teoria da educação, da teoria da pedagogia, que trabalha nisso. Tá? Eu não vou entrar, por exemplo, que o Marx caracteriza 3 questões importantes sobre a educação, que é a relação do trabalho com o ensino, tá? A organização curricular, quando você retira as crianças do trabalho obrigatório da fábrica, institui o ensino obrigatório para crianças, jovens, para adolescentes. E uma questão importante que o Marx vai levantar, que é a questão do ensino e o corpo. Uma coisa bem dos gregos, que o Marx recupera. Eu também não vou entrar nas minúcias,
O ensino alemão, ela estava discutindo sobre ele, e como Marx apreende esse ensino lá em 1870 que ele está escrevendo. Você pode talvez marcar um outro momento, conversa sobre isso. Mas aqui eu vou caracterizar mais especificamente por que essa parte sobre o ensino está exatamente no capítulo 13, sobre tecnologia. Essa é a pergunta que eu fiz quando eu fui fazer essa pesquisa. Então, conforme eu já comentei, na legislação fabril que o Marx escreve no capítulo 13 de 1844, foi, segundo Marx, um produto necessário da grande indústria. Só um detalhe, tá? No capítulo 13, o Marx está falando da legislação fabril de 44, onde crianças trabalhavam na fábrica. Por que criança é melhor trabalhar na fábrica, lá na Revolução Industrial? Tá? Porque eram peças gigantes de encaixes. E uma criança de 6, 7 anos é mais flexível. Eu estou velho, dura a musculatura. Mas a criança era mais flexível, era menor, era mais fofinho. Então colocavam no meio daquelas correias, eles conseguiam fazer limpeza. Mas já imaginou o desastre que era isso? As crianças que ou morriam na fábrica, não tinham vida, não tinham. Ou captavam um braço e morriam na fábrica. Tá? Aí o bom capitalista começou a notar que as crianças não chegavam a 18, 19 anos. Reduz o processo de trabalho, reduz a oferta de trabalho, o salário vai lá em cima. Opa, então vamos preservar essas crianças. Uma discussão no Congresso da Lei. Olha, não pode, essas próprias criancinhas. Eles podem trabalhar, mas vão ter que estudar e vão ter que ter vigilância. Você falou que eu vou falar até 11 horas? Eu já vou terminar. Então, teve uma discussão ampla. O Marx traz esses boletins que eram pessoas que vigiavam uma sala de aula, vigiavam a indústria. Ó, criança não pode trabalhar, só pode trabalhar uma parte, outra parte tem que sair. O hospital, o Michel Foucault fala bem também da questão da clínica. O hospital não é uma coisa que fala dos seres humanos, de se tratar do hospital. Imagina uma cidade como Londres, Manchester, colocar um monte de gente próximo da outra, de repente o trabalhador pega a gripe, todo mundo pega. Tá? E aí é um impacto na indústria. Para! A demanda, então, falou, opa, vamos criar um hospital, vamos criar um sistema sanitário bonitinho, tá? Foi porque foi pensado no mundo. Tá? Então, era a brutalidade dos trabalhadores e crianças no interior da fábrica. Então, no penúltimo capítulo, penúltimo subtópico do capítulo 13, onde legislação fabril, aí dá cláusulas sanitárias de instrução e ensino. Né? Vamos terminar o alemão aí. Marx passa a analisar a generalidade das leis da Inglaterra para as leis de 12 horas de trabalho por dia. O último subtítulo tem apenas 2 parágrafos. É a análise do processo de desenvolvimento tecnológico na agricultura, muito rapidamente, e que tem que ser tratado posteriormente na obra dele. O desfecho da seção 4, que é o capítulo 13, do livro 1, é uma análise das condições sanitárias e educacionais da família dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, segundo a lei fabril inglesa, crianças menores de 14 anos são obrigadas a receber educação primária, ou seja, educação fabril, compulsória, uma condição de trabalho e uma condição boa na fábrica. E a conclusão do Marx, utilizando os relatórios dos inspetores de fábrica sobre a obrigatoriedade do ensino, é a seguinte, abre aspas, não é o Marx que está falando. A obra do Capital é muito dialógica. Ele traz o trabalhador e traz o capitalista. Então, as cláusulas de instrução da lei fabril no conjunto parecem que elas proclamam o ensino elementar como condição coercitiva do trabalho. O seu êxito demonstrou pela primeira vez a possibilidade de ligação do ensino, ginástica, com o trabalho manual. E, portanto, também trabalho manual com ensino e ginástica. Os inspetores fabris cedo descobriram que, a partir de testemunhos mestres de escola, que as crianças das fábricas, apesar de usufruir apenas da metade do ensino dos alunos regulares do dia inteiro, aprendem tanto e frequentemente mais. Então, o que o Marx está tentando mostrar? Olha, mesmo sendo condições precárias, 12 horas de trabalho,
sendo obrigado a trabalhar, ele observa, os instrutores de fábrica observam, ele de certa forma concorda, que a união do trabalho com o ensino é fundamental. A gente pode marcar outro momento para discutir, né? A nossa escola, ela é alicerçada na divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. Trabalho manual, você vai fazer cursos técnicos para trabalhar na indústria. O trabalho intelectual cabe a quem vem para a universidade para ser doutor, como diz na minha época. Tá? E aqui eu abro um parênteses de questão política. Tá? No Brasil, para quem lembra aí, em 2012, a Dilma Rousseff começou, em 2013, a Dilma Rousseff começou uma discussão grande com o sistema S. Eu vou lembrar um pouquinho, para que o sistema S receba uma carga grande de dinheiro também do governo, eles pensaram em talvez uma nacionalização do sistema S, para que se produza tecnologia. Foi aquela coisa, papo na rua, porque era muito dinheiro. Tá? E, de certa forma, o governo do Lula 2 já estava pensando nos institutos federais. Ela foi pensada, muito mais pensando no mercado, do que pensando no ensino. A hora que colocou professores bem qualificados, mestrado, doutorado, que paga por isso, com a carga horária, que eu sei que é ruim, mas mesmo assim, os professores dos institutos federais trabalham em dedicação exclusiva, e apenas uma parte está em sala de aula, outra parte pesquisa e extensão. De repente, o Instituto Federal começou a ter cada vez maiores notas. Bom, o Marx já falava aqui, ó, a hora que une técnica, trabalho, com o ensino intelectual, a humanidade como um todo cresce. Só que tem um detalhe, né? Que o Marx vai observar. A questão do ensino, o Marx vai falar em outros momentos, que a criança trabalhadora, o jovem trabalhador, dentro desse ensino de trabalho e educação, seria o fruto de um novo mundo, seria um humano muito mais evoluído. Os institutos federais, eu acho que vai ser, nos próximos anos, se tiver governos mais conservadores, vai ser uma injeção de saco, porque ali se produz um cara que pesquisa, estuda em geral, está fazendo extensão e ainda é força de trabalho tecnológico. Isso dá um incômodo muito grande. Né? A gente sempre conversa sobre isso. Quando a gente recebe um aluno do Instituto Federal que tem todas essas características de pesquisa, ensino e extensão, e vem para a universidade, você não tem muito o que ensinar. Já é aplicação, porque ele já está trabalhando, que é o tripé da filosofia alemã, que é o Humboldt, que o Hegel também usa, que é o tripé de escola e universidade, o tripé pesquisa, ensino e extensão. Já está terminando meu tempo, né? E com a série de citações que eu fui utilizando, esse capítulo 3, que o Marx aí volta falando, eu pego só a última citação, falando exatamente dessa relação entre ensino, o tripé que é do ensino alemão, mas ele acrescenta a relação entre trabalho e educação. Muito. E aqui eu abro um parênteses, para a gente deve ter gente que trabalha sobre isso, que é a questão da escola politécnica, ou escola tecnológica. É a última citação. É exatamente no interior dessas contradições no modo de produção capitalista que surgem as escolas politécnicas e agronômicas. O outro são a escola de ensino profissional, em que os filhos dos operários recebem algum ensino em tecnologia e manipulação prática dos diversos instrumentos de produção. Se a lei Fabril, como a primeira concessão indigentemente americana ao capital, apenas liga o ensino elementar com o trabalho Fabril, não há a menor dúvida de que inevitável conquista do poder político da trabalhadora conquistará também para ela o ensino tecnológico, teoricamente, praticamente, acabando com a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, e no seu lugar as escolas operárias. Não há também qualquer dúvida, está nesse capítulo 13, tá? Não há também qualquer dúvida de que a forma capitalista de produção e as relações econômicas dos operários que lhes correspondem estão mais diametralmente em contradição com os semelhantes fermentos do revolucionamento e com seu objetivo, a supressão da velha divisão do trabalho
trabalho manual, trabalho intelectual. O desenvolvimento das contradições de uma forma histórica de produção é, no entanto, o único caminho histórico da dissolução e reconfiguração. Então, o que o Marx fala da escola politécnica de interpretação, que é um debate grande na pedagogia sobre isso? A escola tecnológica ou a escola politécnica é o que vai trabalhar o humano como um todo. O corpo, a ginástica, que ele chama aqui do corpo, né? A prática, que é a manipulação da natureza por meio da técnica, tá? E o intelecto, entender o que você está fazendo, né? Tanto do seu início, mas também aprender a técnica voltando para você. Então, quanto mais qualificados foram os trabalhadores na escola, os trabalhadores que eu falo, professores, trabalhadores na escola, mais esse lado técnico, intelectual, vai perdendo a sua distância. Tá? E melhor vai ser o ensino. E aqui, para fechar, eu conto essa história várias vezes, eu gosto de contar. Tá? Uma colega minha, muito rica, foi gastar seu dinheiro, não é pouco, foi ficar um mês na Noruega. Ela, filhinha e tal. E quando ela chegou na Noruega, ela ficou injuriada com a escola norueguesa. E na escola norueguesa tem operário, aliás, todos os trabalhadores, o filho do juiz e o filho da Volvo, o trabalhador da Volvo, estavam na mesma escola. E na escola você tem, né, as primeiras séries, aprende, 7, 8 anos, começa a aprender a manipular da casa, o que é? Saber posição de eletricidade na casa, manipular alimentos, cozinhar. E ela ficava injuriada, porque a filha da amiga ia para a escola para aprender a cozinhar. Isso com 7, 8 anos. E quanto mais você vai passando os anos, na escola você vai aprender intelectualmente e vai aprender tecnologias mais sofisticadas. Uma física, química e aplicação disso. Tá? E aí quando você olha para a escola no Brasil, você está exatamente hoje discutindo isso. O velho barbudo trazendo para a discussão, novamente, da divisão do trabalho na escola, que é a divisão do trabalho também na sociedade capitalista, na divisão do trabalho manual e trabalho intelectual. A ideia é que, se a gente pensar na escola do futuro, é que essas diferenças sejam abolidas e a nossa sociedade possa ser construída, onde o homem realmente domina a técnica e não se torna escravo depois da técnica construída, escravo dessa técnica. Então, muito obrigado, espero ter ajudado.